Muito teoricamente, a democracia seria quando todos os cidadãos que têm o poder de votar, eles votam, né? Então, a gente chama de todos os cidadãos elegíveis. Então, aqueles maiores de 16 anos, mulheres, homens, idosos, todos podem escolher o seu representante, né? Uma frase que simplifica muito é: democracia é o poder que emana do povo. Mas eu acho que nesses tempos em que a gente vive, é importante a gente salientar que democracia também e principalmente é dissenso. Desde a Grécia Antiga, a democracia é o confronto de debates, é o diálogo, é o pensamento de diferentes em confronto. Então, para existir uma democracia, eu não tenho que necessariamente pensar igual a ti. Muito pelo contrário, na democracia, o diferente é uma virtude, porque é através do dissenso que se forma o consenso numa democracia. É um governo do povo, a democracia, né? É um governo de todos os cidadãos, é um governo que se apoia na soberania popular. E a gente tem que pensar que a democracia, pensar um pouco a democracia como um conjunto de regras e de procedimentos para a constituição de um governo e para a formação de decisões políticas. Então, também tem esse aspecto, digamos assim, procedimental. Como a Daisy chamou a atenção, o dissenso, a divergência é fundamental numa democracia, por quê? Porque a democracia é o modo de governar pelo diálogo, né? É pela troca de ideias que se tenta chegar a um entendimento, não necessariamente um consenso, mas a um entendimento do melhor caminho a seguir que atenda a maior parte, ou se possível, toda a população. Então, um aspecto que é muito importante quando a gente fala de democracia, sobretudo quando a gente vai tratar aqui no programa do avesso da democracia, né, de quando a gente perde a democracia, é que numa democracia a solução dos conflitos é sempre pacífica, né? O diálogo é muito importante. Então, o aspecto da violência institucional ou a violência entre cidadãos não tem espaço ou não deve ter, sobretudo no tipo ideal de democracia. Então, a democracia, isso é importante ter em mente, trabalha com a ideia da solução pacífica dos conflitos. Também é importante que se tenha em mente, quando se fala em democracia, uma característica que é fundamental, que é a tolerância. Também o revezamento dos governantes por intermédio do voto. E um último aspecto, numa democracia, a gente sempre pensa em como se deve chegar a uma decisão política, mas jamais o que decidir. Então, o que vai ser decidido no debate, no diálogo. Os procedimentos são como se chega a esse debate, esse diálogo, mas a decisão não está previamente tomada. O diálogo é fundamental para isso. Uhum. São coisas tão simples que a gente perde quando não se tem uma democracia, que as pessoas às vezes até desdenham, né? Se a gente não vivesse numa democracia, a gente não poderia escolher o que vestir, o que assistir. Tu não poderia ir numa biblioteca e pegar o livro que tu quer. O governo iria censurar a maioria das obras que chegam aqui. Isso acontece em alguns países. Então, a democracia é essa livre escolha, essa coisa que a gente vive o dia inteiro como um cotidiano, a liberdade de discordar, de escolher o que vai vestir, de escolher o que vai ler, o que vai ver na televisão. Isso é democracia, é liberdade de escolha. Só que, às vezes, a nossa recusa em participar da política, em participar das decisões, ela nos afasta e faz com que a gente até perca a noção do quão privilegiado a gente é. E a gente não pode esquecer que na história recente brasileira, a gente viveu uma ditadura, onde isso não era possível, onde um governo militar sancionava todas as nossas escolhas, a gente não tinha mais o direito individual, a liberdade individual. Talvez para os mais novos, essa memória, obviamente, ela não exista, mas para os nossos avós ela ainda existe, e ela é muito recente do ponto de vista histórico. Então, o que a gente tem que fazer mesmo é participar das decisões, e não é só da política do voto, é a decisão na escola, é a decisão no bairro, isso é democracia. São essas pequenas escolhas diárias que a gente tem o privilégio de ter, mas muitos países do mundo não têm. Quando a gente vê as pessoas brigando e tentando aniquilar o pensamento do outro, tipo essas coisas assim: eu não concordo com o que você diz, então eu invalido a tua opinião. Isso é um atentado tão grave à liberdade de expressão e à democracia que às vezes eu fico até chocada. Não é porque uma pessoa pensa diferente de mim que eu tenho que invalidar o pensamento dela. Esse é justamente o princípio
da democracia e o princípio para se construir um consenso. Ou, assim, as pessoas acham que tudo é decidido através do consenso. Não, é através da opinião do diferente, é a conversa na sala de aula, é o aluno que pensa diferente do professor, é o professor que conversa com o aluno, é a minha opção de escolha de uma série na Netflix, de uma série na HBO, são pequenas coisas que às vezes a gente não tem noção do privilégio que a gente tem. Né? A democracia são essas escolhas, essas liberdades individuais que no passado recente a gente não tinha. Então, a democracia é isso, ela é exatamente o contrário de tudo que é imposto. E tem um aspecto que é muito relevante, quando a gente tem uma ditadura, né, o ditador ele se coloca sempre acima da lei e ele costuma transformar em lei a própria vontade. Então, não interessa o que os cidadãos pensam, nem a maioria, nem a minoria, interessa aquele que detém o poder, e aí, sobretudo, o poder pensado em termos de armas, né, da força, da violência, porque é assim que o poder se mantém. Se não houver força, violência, armas, ele não se mantém. É assim que o governante ditador consegue avançar. Num regime onde não há democracia, o que a gente percebe que é muito forte são os sistemas de vigilância. Então, isso a gente observa, por exemplo, nas ditaduras latino-americanas e na ditadura brasileira, que durou de 1964 a 1985, isso foi brutal. Mas naquela época não havia internet e não havia todos esses tecnológicos que a gente tem hoje. Então, se imaginar uma ditadura nesse momento de avanço tecnológico que a gente tem, o controle provavelmente seria inescapável, porque os cidadãos seriam completamente controlados. Tem um exemplo clássico que é da Alemanha Oriental, quando caiu o Muro de Berlim e se começou a investigar e pesquisar o que acontecia lá. E se descobriu que a vigilância naquela época, então o Muro de Berlim caiu em 89, também, de novo, pré-celular, pré-tecnologias 5G, 4G, 3G, internet, nada disso. Se descobriu que praticamente havia um espião para cada, sei lá, 2 ou 3 pessoas. Todo mundo espionava todo mundo. Então, foram inúmeros os casos, por exemplo, de maridos que espionavam mulheres, mães que espionavam filhos, um horror. Então, a vigilância é o primeiro aspecto. Na ditadura brasileira também, a gente, por exemplo, eu trabalhei na Comissão da Verdade, tem relatos de vítimas que chegavam e relatavam a seguinte situação: era estudante universitária, ia para sua aula, por exemplo, na USP, e depois, quando chegava em casa, alguém telefonava e dizia: eu não gostei que você estava com tal roupa, conversou tanto tempo com uma pessoa assim ou assado, e você está proibida de fazer isso de novo. Então, era alguém que estava vigiando aquela pessoa, queria, obviamente, deixá-la com medo, intimidá-la e sinalizava isso através dessa conversa. Imagine como seria hoje com drones e tudo mais. Então, o primeiro aspecto é isso, né? São os sistemas de vigilância e os sistemas de informação que vão atuar para, digamos assim, informar e alimentar os sistemas de repressão. Uma instituição democrática, né, pode ser assim, por exemplo, o direito ao voto, né, o exercício do voto, todo o sistema eleitoral, como pode ser também a gente pensar um pouco num poder, o poder judiciário, etc., constituído de forma democrática. Então, no caso do Brasil, a gente tem a Constituição de 1988, a Constituição Federal, que nos dá, digamos assim, as referências de como deve ser a vida em sociedade. Então, as instituições democráticas é isso tudo. Se a gente pensar, então, o SUS, que na pandemia foi fundamental e tem sido fundamental, ele é uma instituição democrática, ele permite o acesso de todos os cidadãos que estão no território nacional, inclusive estrangeiros têm acesso ao SUS. Então, é uma instituição voltada para toda a sociedade, é uma instituição democrática. E aí, quando a gente pensa em instituições democráticas, e no caso do Brasil, como eu mencionei um pouco em relação à Constituição Federal, a gente tem que pensar que o país foi constituído a partir de 88, com o fim da ditadura e a redemocratização, com algumas premissas, né? Quer dizer, baseado na união indissolúvel dos estados e municípios, mais o Distrito Federal, que a gente vê na tentativa que a gente enfrenta hoje, digamos assim, desse viés autoritário que a gente vê no país hoje. A gente vê, em alguma medida, uma tentativa de enfraquecer também esse pacto federativo entre os estados, né? É um país que, de acordo com a Constituição, vê a soberania popular como indispensável, fundamental, e um aspecto que é totalmente democrático e, digamos assim, indissociável de uma democracia é
uma sociedade baseada na dignidade da pessoa humana e no respeito e promoção dos direitos humanos. Então, não dá para pensar em democracia sem respeito e promoção aos direitos humanos.